1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo, fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afaste-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Até o versículo 21. Irmãos, o capítulo 15 de 1 Samuel nos mostra a desobediência de Saul. Mas, para a gente ser bem objetivo, nós poderíamos chamar de obediência incompleta. Porque Deus, através de Samuel, disse para Saul: você tem que destruir todos os amalequitas e tudo que eles tiverem. Os amalequitas eram um povo inimigo do povo de Israel, inimigo de Deus, simbolizando aí mesmo todo o mundanismo, tudo aquilo que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus. E há 400 anos antes, quando Israel estava caminhando em direção a Canaã, no deserto, os amalequitas se opuseram, foram ali adversários. Então aqui era um juízo de Deus sobre este povo. E a ordem de Deus foi clara, irmãos. A palavra de Deus é muito clara para nós. Há coisas na palavra de Deus que são misteriosas, há coisas que Deus mesmo, Ele oculta. A Bíblia diz que há coisas que pertencem ao Senhor,
mas os mandamentos do Senhor são claros. O ensino de Deus para nós termos salvação em Cristo e vida plena em Deus são claros. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós arrumamos desculpas para não obedecer a Deus. Deus falou: destrua tudo. E Saul destruiu, irmãos? A Bíblia diz que Saul destruiu quase tudo. Ou seja, ele obedeceu quase totalmente. Obediência incompleta é desobediência. Quando Saul viu aqueles homens, ele matando aquelas pessoas, e daqui a pouco ele viu que o rei estava ali ainda, e o rei geralmente era um grande troféu quando um povo vencia outro e trazia o rei vivo. Saul, de alguma maneira, junto com o povo, traz o rei dos amalequitas e também separa alguns animais que ele percebeu muito bonitos, gordos, saudáveis. Provavelmente ele pensou: vai ser um desperdício muito grande jogar tudo isso fora. Então ele trata de dar uma explicação espiritual ao seu pecado. Ele diz: vamos guardar isso aqui para sacrificar ao Senhor. Ou seja, ele dá ao Senhor como uma oferta, e de alguma forma eles aproveitam também a carne, fazem o churrasco, se alimentam. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós estamos falando que estamos fazendo coisas para Deus, nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós estamos desobedecendo a Deus, e com uma aparência de espiritualidade, de religiosidade, como se nós estivéssemos fazendo até algo agradável. E, irmãos, então, enquanto Saul está ali, ele vai para a batalha, e perceba uma coisa: Saul tem êxito na batalha. Sabe, às vezes, a pior coisa não é quando a gente é derrotado, mas é quando a gente tem vitórias desobedecendo a Deus. Quando a gente tem alguns êxitos, mas está desobedecendo a Deus, porque isso vai endurecendo o nosso coração, confundindo, e a gente começa a achar que de alguma forma Deus está do nosso lado. Mas o Senhor é justo, é santo, e a palavra de Deus ela é clara. E olha, sem que Samuel soubesse, versículo 10 diz que a palavra de Deus veio a ele. E olha a palavra que Deus deu a Samuel, o profeta, no versículo 11: lamento ter constituído Saul como rei. Samuel não sabia que Saul estava desobedecendo ao Senhor, que tinha preservado uma parte. Ele matou todo o povo, mas guardou o rei e os animais que mais ele achou agradável. Mas agora Deus fala com Samuel. Irmãos, Deus ele é verdadeiro, ele é santo, de Deus não se zomba, a Deus nós não enganamos. Nós podemos enganar todo mundo, mas ao Senhor nós não enganamos. Nós podemos enganar até nós mesmos, nosso coração. Deus fala: Samuel, eu lamento. Deus aqui mostra que ele estava entristecido por ter ungido Saul como rei. Irmãos, quando Deus diz que ele estava entristecido, não é porque Deus não sabia que Saul ia desobedecê-lo. Deus sabia, mas Deus nos dá a oportunidade da gente poder obedecê-lo, fazer a vontade dele, fazer as coisas certas. E Deus se entristece porque Deus ele tem sentimentos. Deus ele é uma pessoa no sentido de ter personalidade. Deus ele é espírito, mas ele se alegra, ele se entristece, ele fala conosco, ele ouve a nossa oração, ele se relaciona conosco. E Samuel aqui está ouvindo o Senhor dizendo: eu estou entristecido de ter ungido Saul. E Deus explica o porquê. Qual é o pecado da desobediência de Saul? Vamos perceber aqui pelo menos 5 marcas da obediência incompleta de Saul. Versículo 11, Deus diz: ele deixou de me seguir. Essa palavra aqui, irmãos, no original tem a ver com ele inclinou o coração em outra direção. Eu e você podemos estar ouvindo a palavra, podemos estar até mesmo fazendo a obra de Deus, e o nosso coração se inclinar para outra direção, não mais para agradar a Deus, não mais para a glória de Deus. Nós podemos estar fazendo as coisas de Deus, usando o nome de Deus, mas o coração não se inclinar mais para agradar o Senhor totalmente. Então o primeiro pecado dele foi: o coração se inclinou para outro lugar, outra direção. Em segundo lugar, o Senhor também diz para Samuel, no versículo 11, ele não executou as minhas palavras. Irmãos, o pecado de Saul foi não levar a sério a palavra de Deus,
não cumpri-la. Há muitas pessoas que leem a Bíblia como se fosse um cardápio, um menu. Eles dizem, essa parte eu gosto, eu até pratico. Mas essa aqui é difícil para mim, essa aqui eu não gosto muito, perdão é difícil, ser dizimista é muito complicado. Tudo isso é desobediência à palavra de Deus. Eu sei que Jesus salva, eu gosto dessa parte, mas essa parte de honrar pai e mãe, eu não posso honrar porque eles são difíceis. Tudo isso é desculpa da nossa carne, são amalequitas que precisam ser destruídos dentro da gente. Então, irmãos, Saul desobedeceu a palavra. Terceiro lugar, outra marca aqui do pecado de Saul, e eu quero destacar com os irmãos, está aí no versículo de número 12. Samuel madrugou para encontrar Saul. Perceba que Samuel vai orar durante toda a noite. Samuel se entristece, porque o profeta, ele se entristece com aquilo que entristece Deus. Ele se abate com aquilo que o coração de Deus está entristecido. E quando Samuel vai até Saul, Saul já vai ao seu encontro. E no versículo de número 13, irmãos, aí está outra característica do pecado de Saul. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Sabe qual é a marca do pecado de Saul? Aparência de espiritualidade, entusiasmo, mas escondendo a sua carnalidade. Saul acabou de desobedecer a Deus, e ele chega diante do profeta feliz, entusiasmado, e como se ele fosse muito espiritual, mas escondendo a carnalidade, a imaturidade, a desobediência que ele estava ali. Sabia que ele tinha feito o que era mal perante o Senhor. Mas quando nós, irmãos, começamos a fazer a nossa própria vontade, nós vamos criando aparências para que as pessoas continuem nos achando servos de Deus, obedientes a Deus, pessoas boas. O culto à aparência pessoal. Saul começou a amar mais a glória dos homens, o aplauso dos homens, a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus. E aí, irmãos, quando ele fala isso, Samuel vai direto ao assunto. Versículo 14, Samuel pergunta: então que barulho de ovelha e mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Você disse que obedeceu totalmente ao Senhor. Saul já chega dizendo: eu obedeci. E Samuel diz: mas eu estou ouvindo um barulho, eu estou ouvindo um som estranho, tem alguma coisa errada aí. E aí nós vamos para a quarta marca do pecado de Saul. Saul transfere a culpa para o povo. Você já percebeu isso aí? No versículo de número 15, Saul responde: trouxeram isso dos amalequitas. O povo guardou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor, e ainda coloca a espiritualidade na sua desculpa. O resto nós destruímos totalmente. Irmãos, como nós transferimos os nossos pecados culpando outros, responsabilizando outros. Foram os meus pais que não me ensinaram, são os meus filhos que são difíceis, é o lugar onde eu moro, eu não encontrei ainda uma igreja do jeito que eu imagino. Tudo isso é desculpa carnal, disfarçado de espiritualidade. Saul diz: o problema, Samuel, nós fizemos tudo certo, mas o povo decidiu trazer esses animais e trazer também o rei. O povo que decidiu, mas nós destruímos. Ele enfatiza o que ele faz e tenta esconder aquilo que ele está reprovado diante de Deus, que ele está desobedecendo. Irmãos, Deus, ele ama um coração quebrantado. Deus, ele ama a verdade no íntimo. Quando você é verdadeiro com Deus, com as pessoas, você vai ser cheio do poder do Espírito Santo, da graça de Deus, da unção de Deus. E em último lugar, irmãos, para a gente aprender com esta desobediência de Saul, ou uma obediência incompleta, parcial, a gente percebe aqui também que Saul não aceita a correção. Além dele transferir culpa, assim como Adão fez, falando que foi Eva, e Eva disse que foi a serpente, essa transferência de culpa é raiz carnal em nós, que nós temos que nos arrepender dela. O Evangelho do Senhor Jesus nos leva ao arrependimento, a assumir o nosso pecado, a declarar que nós somos necessitados da graça de Deus. Saul não só faz isso, mas ele diz: de maneira nenhuma eu pequei.
Quando Saul é repreendido, versículo 17, Samuel continuou: não é verdade que mesmo você sendo pequeno aos seus olhos, você foi colocado como cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu. Samuel está lembrando, você se via como uma pessoa incapaz, Deus te restaurou, Deus te ungiu. E o versículo 18, Samuel lembra mais uma vez, ele te enviou para destruir totalmente os amalequitas. Versículo 19, por que você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas você se lançou sobre esse despojo, fez o que é mal aos olhos do Senhor? Samuel está repreendendo Saul. Irmãos, a Bíblia diz que o Pai, o nosso Deus, Ele repreende aos filhos que ama. Quando nós começamos a não aceitar a repreensão, o nosso coração vai se tornando como bastardos, filhos ilegítimos, pessoas longe do coração do Pai. É melhor ser repreendido pelo Pai, estar perto dele, do que você fugir da presença de Deus, ou negar a repreensão. E aí, irmãos, Saul podia nesse momento ter caído de joelhos, chorado, se arrependido, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas no versículo 20, Saul mostra a cara dele, mostra o coração dele. Diz o seguinte: Saul disse a Samuel, irmãos, ele está diante do profeta do Senhor, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei da Amaleque, destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo quis pegar as ovelhas e os bois para destruição e oferecer ao Senhor. O que Saul está fazendo aqui? Simplesmente dizendo que Samuel estava errado. E Samuel estava exortando por quê, irmãos? Porque Deus mandou Samuel exortar. Irmãos, nós precisamos entender que Deus usa pessoas para falar coisas verdadeiras para nós. Há muito falso profeta, há muita gente usando o nome de Deus para enganar, mas há verdadeiros profetas. E sobretudo quando alguém está pregando a palavra, ouça a palavra como profecia de Deus para a tua vida, e ouça pensando em você e não falando de todos. Ouça, quando o Senhor te repreende, é uma oportunidade de você se quebrantar ainda mais, de você ainda ter mais intimidade com Ele, para uma restauração cada dia mais profunda na nossa vida, porque nós que somos do Senhor, irmãos, seremos exortados por Ele no caminho, para nos santificar mais, para sermos mais maduros espiritualmente, para darmos melhor testemunho, mas nós precisamos amar a correção, como o Provérbios diz. Saul não quis ser corrigido, pelo contrário, ele diz: não, eu obedeci a Deus. Dos maiores enganos que nós cometemos, nós estamos achando que estamos agradando a Deus, obedecendo, e estamos sendo reprovados por Ele, não aceitando a correção. Que Deus nos ensine, amado, a obedecer a Deus completamente, totalmente, e toda vez que nós percebermos, que vamos perceber, que nós desobedecemos, nos arrepender rapidamente, ouvir a exortação, se submeter à correção, porque nós pecamos de muitas formas, mas que possamos ter um coração que se arrepende do mal, para não nos tornarmos como um Saul. Inclusive quando o Senhor diz: olha, você se via pequeno aos seus olhos, de uma forma indireta nós podemos perceber aqui que Deus está mostrando que até essa cura que ele recebeu de Deus, ele estava voltando a ficar doente naquela mesma área, porque um dos pecados de Saul era amar a aparência. Isso era porque ele tinha insegurança no coração, um líder inseguro, alguém que quer a aprovação dos homens, estava voltando à tona. Por quê? Porque ele começou a se entusiasmar com o poder, com a liderança, com o povo, e se esqueceu de que o nosso chamado principal é agradar a Deus, é inclinar o coração para Deus, é glorificar a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama. E como um pai que nos ama, o Senhor nos admoesta, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina. Nós queremos te agradecer porque o teu Espírito Santo que habita em nós, nos guia a toda a verdade. E eu peço ao Senhor, Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo, guia-nos a Tua verdade todos os dias. Mostra em nosso coração o que estamos desobedecendo. Traz arrependimento ao nosso coração, para que não sejamos como Saul, desobedientes, pessoas que arrumam desculpa para a sua rebeldia, para a sua rebelião. Nós oramos por quebrantamento em cada um de nós que ouvimos essa palavra, assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.